Paulo Galícia, recurso eleitoral, registro de candidatura. No polo ativo, nós temos Rodrigo Morato Mancini, e no polo passivo, Antônio Honório do Nascimento e coligação Unidos Podemos Reconstruir e 100, constituído pelo POD e pelo Cidadania. Muito bem. Advogado. Então, vamos à próxima sustentação oral. Doutor Juliano, por favor, eu peço ao senhor que ouça só pelo nosso aplicativo e não pelo YouTube, porque há um delay de 30 segundos, o que inviabilizará a sustentação oral. Eu acabei de apregoar o processo, e com a palavra o doutor Antônio Alberto Cristófalo de Lemos, que falará por Rodrigo Morato Mancini. Doutor Antônio, é um prazer tê-lo conosco, está com a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais membros da corte, senhora procuradora de justiça, ilustres funcionárias que auxiliam o Poder Judiciário Eleitoral, peço vênia para, em poucas palavras, chamar a atenção de alguns pontos. Quanto ao direito material que nos traz esse julgamento essa tarde, nós estamos observando que iniciou-se quando um prefeito da cidade de 100, que exerce a profissão de delegado de polícia, participou de uma fraude onde o diário oficial foi adulterado. Com isso, a população de toda a cidade fica indignada em ver que o espírito da ficha limpa era para afastar os maus políticos, e vemos um delegado de polícia participando ainda do processo eleitoral, sem que a Justiça Eleitoral barre este candidato. Na matéria processual, inicialmente discutimos e pedimos vênia para alegar nesta tarde que a grande discussão é se para a aplicação da lei da ficha limpa tem que ser caracterizados 3 elementos ou basta apenas o dolo. Se discute se há necessidade do enriquecimento lícito, dano ao erário, perca dos direitos políticos. Essa matéria é controvertida, porém, inúmeros julgados têm aflorado, dizendo que basta o dolo, basta a condenação por improbidade administrativa para que o agente fique impedido de se candidatar. Superada essa fase, eu gostaria de argumentar ainda que mesmo que a relatora do venerando acordo da Justiça Federal não trouxe isso expressamente, ou seja, as 3 condenações, essas condenações, pelo que consta no acordo, elas estão devidamente demonstradas de forma implícita. Primeiro, o dolo está caracterizado. Um delegado de polícia que exerce a profissão no município, é o delegado de polícia titular, é condenado no esquema de fraude à licitação, onde foi fraudado o diário oficial, com certeza isso aconteceu para beneficiar um terceiro. Outro, com absoluta certeza, podemos dizer que ocorreram danos ao erário. Por quê? Pois não houve a devida competitividade. Se o diário oficial foi fraudado, as empresas que teriam interesse em participar da licitação não puderam ter esse conhecimento, né? E aí, somente uma empresa, inexplicavelmente, apareceu, mesmo com o diário oficial fraudado. O município teve prejuízo, houve dano ao erário. Como nós podemos afirmar? Porque se houvesse participação de outras empresas, o valor seria menor. E os cofres públicos, o dinheiro público, seria beneficiado.
Então, se direcionou a fraude para que apenas uma empresa participasse, o dinheiro público foi esbanjado, foi desperdiçado, o contribuinte foi lesado. E, finalmente, né, podemos dizer também que, como apenas uma empresa soube desse fato, se o Diário Oficial foi fraudado. É claro que houve um conluio entre as partes, isso fica patente. Tá? Nesse jeito, né, nesse fato, com certeza, o participante, prefeito, e os funcionários que foram condenados, certamente tiveram alguma vantagem financeira. Caso contrário, eles jamais seriam tão ousados. Vejam bem, eminentes julgadores, um delegado de polícia ousou em adulterar o Diário Oficial para que uma única empresa ganhasse a licitação. Então, com isso, é certeza que houve o enriquecimento ilícito por parte dos condenados. Aí, eu, em nome da sociedade, clamo a vossas excelências que tirem essa pessoa que é ficha suja do direito de concorrer, uma vez que está devidamente exposto de forma implícita no venerando acordo que ele praticou os 3 atos, ou seja, houve dolo, houve prejuízo ao erário, porque a prefeitura não teve maiores participações, várias participações durante a licitação, e certamente ninguém é tão ingênuo para afirmar que não houve um enriquecimento ilícito, porque, caso contrário, um delegado de polícia não participaria de uma fraude à licitação de forma tão escandalosa que é fraudar o Diário Oficial. Peço vênias aos senhores e peço, colaborando com vossas excelências, que acatem o recurso para impedir que o candidato delegado de polícia que fraudou o Diário Oficial possa concorrer às eleições. Decidindo assim, vossas excelências estarão praticando justiça. Muito obrigado a todos. Seu áudio, presidente, está desligado. Cumprimento o eminente doutor Antônio Alberto por sua sustentação oral e com a palavra o doutor Fabiano para pelo prazo regimental. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor relator, doutora procuradora do Ministério Público Eleitoral, demais julgadores. Ao contrário de tudo aquilo que o nobre colega doutor Alberto falou, não existe nenhuma prova que demonstre que o doutor Nascimento tenha causado prejuízo e enriquecimento ilícito. Primeiro, vamos lá. Ele foi absolvido do processo criminal, consta dos autos e do acórdão proferido pelo TRF da Terceira Região. Para não me alongar mais, excelências, a desembargadora Consuelo Achida, relatora do acórdão, expressou no seu relatório que a penalidade de ressarcimento de dano não é cabível em razão de não ter havido prejuízo ao erário, conforme atestou o Decreto Legislativo 01/2011 da Câmara Municipal. Bom, fica bem claro a ausência do prejuízo ao erário e, consequentemente, do enriquecimento ilícito de terceiro, porque o doutor Nascimento não se enriqueceu, já foi julgado criminalmente. Outro ponto necessário que Vossa Excelência devam observar é que a jurisdição do TRF ainda não foi exaurida, está sob embargo de declaração, com pedido infringente, que ainda não foi julgado, excelências. Então, seguindo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, que foi pelo desprovimento do recurso, peço que sejam ressarçados todos os argumentos do recorrente, mantendo a sentença de primeiro grau como foi lançada. Obrigado a todos.
Cumprimento o eminente doutor Fabiano, agradeço imensamente a celeridade e tendo em vista que já há manifestação ministerial, com a palavra o eminente relator, desembargador Paulo Galizia. Está com o microfone fechado. Senhor presidente, eu cumprimento os advogados e, de fato, senhor presidente, o caso é de manutenção da sentença. Existe uma condenação com fundamento no artigo 11, mas, como foi bem aventado aqui, há uma menção expressa no acórdão do Tribunal Regional Federal, no sentido de que não houve prejuízo ao erário. Foi afastado o prejuízo ao erário, razão pela qual o meu voto propõe que seja mantida a sentença. Negado o provimento ao recurso. Então, negando o provimento ao recurso. Alguma divergência ou algum destaque por parte dos demais julgadores? Não. Sendo assim, por votação unânime, esse é o resultado do julgamento interno. Agradeço a presença de ambos os advogados. Muito bem, vamos agora ao número 76 da pauta.